Alerta que estamos mais perto do fim do mundo. Esse clima de fim do mundo não é só impressão, ele aparece também nos dados. Aqui na sala digital a gente monitora o que o mundo pesquisa no Google e os números recentes chamam a atenção. Este é o momento em que Deus fala: filho, chegou a hora. Porque quando Adão pecou, ele entregou a escritura da terra para o diabo. O mundo jaz no maligno. Não acredito nessas visões do Apocalipse que diz que Jesus... A crise climática, as guerras e até a inteligência artificial podem acelerar a nossa extinção. Apocalipse 6, 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Para os homens, para que os homens se matassem uns aos outros, também foi-lhe dada uma grande espada. Vai ser uma terceira guerra mundial. Crucificação, por Matthias Grunewald. Foi finalizada em 1516. O objetivo dessa pintura era confortar pessoas em um hospital que sofriam de uma doença de pele avassaladora. Cristo aparece em um sofrimento profundo, com o corpo completamente martirizado. Em nenhuma pintura ele é visto assim, com tanto apelo gráfico. Era um jeito de dizer aos pacientes que o Messias sofreu como eles sofrem, e ainda mais, tudo foi por eles. Mortificado na cruz, esse foi o fim de Jesus de Nazaré na terra. Mas essa terra agora caminha para o seu fim permanente, seja com a volta dele ou sem ela, pela própria autodestruição. E esse futuro, meu amigo, é o mais horrível de todos. Lembro que, quando eu era criança, pensar no fim do mundo era algo extremamente perturbador. A primeira coisa que eu via em minha mente era a imagem de Jesus com o grande livro da Bíblia, e eu em uma fila gigante, esperando o julgamento com mais bilhões de pessoas. Jesus julgava permanentemente quem ia para um lado e para o outro, mas essa cena que foi implantada na nossa cabeça sobre o fim do mundo é um pouco diferente segundo a Bíblia. Jesus não iria aparecer do nada e julgamento pronto, acabou. Analisando as próprias escrituras do Apocalipse, o juízo final chegaria depois de muito tempo, e de muito sofrimento mesmo. Primeiro, o arrebatamento, que salvaria de cara os cristãos mais puros. Depois, os 5 cavaleiros do Apocalipse, que trariam um de cada vez tribulações e conflitos para a terra. Então, pestes avassaladoras e exércitos de demônios, as 7 trombetas e a prisão do anticristo. Depois teríamos a Era do Milênio, onde durante 1000 anos a Terra iria perecer em chamas e perdição. Aí então finalmente aconteceria o grande retorno de Jesus ao lado de Deus, chegada a hora do juízo final, levando para o paraíso aqueles que ficaram em fé até os últimos tempos, e jogando no inferno, junto com Satanás, aqueles que viveram em tentação, que vão passar em sofrimento por toda a eternidade. E para finalizar, Deus criaria outro mundo. Neste, a verdade e a alegria seriam eternas. Morte, sofrimento, nenhum mal chegaria a existir, e nós viveríamos para sempre na graça do Senhor. Cara, exatamente agora que eu tô editando esse vídeo, eu lembrei de uma coincidência muito doida que aconteceu comigo essa semana. Que eu tô hypado com esse negócio de fim do mundo, apocalipse. Um amigo meu me deu esse livro que é sobre o apocalipse e tal, as coisas que acontecem no mundo, que o mundo vai acabar e etc. E, mano, uma coincidência muito doida, porque eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo, tava fazendo esse vídeo e vem do nada um amigo meu falar do apocalipse, tá ligado? Fora que uns dias atrás eu até acordei de madrugada, cara, chovendo e tal, assim, o céu mó sinistro, tá ligado? Eu fiquei mó assustado, cara. Achei que o mundo ia acabar, etc, mano. Mas foi muito doido, mano.
Mas eu só queria compartilhar isso. Agora vamos voltar pro vídeo. Por mais que o Apocalipse assuste muito em uma primeira impressão, na verdade, ele seria a melhor coisa que poderia acontecer. Acima de tudo, o juízo final representa para os verdadeiros cristãos a conclusão da eternidade, o good end de todas as coisas. Porque, depois de toda a tribulação, se você não fosse salvo no arrebatamento, mas conseguisse se manter firme, a vida em alegria eterna estaria garantida para você. Agora, se olharmos para a situação atual do mundo e seu histórico, vemos que algumas profecias da Bíblia foram cumpridas, como a volta do povo em Israel em 1948, que antes disso passaram mais de 2000 anos espalhados pelo mundo, depois da queda do Império Romano. No livro de Mateus, temos o seguinte: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo e está presente globalmente. No mesmo capítulo, versículo 6, temos: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim." É dito que não é o fim porque só é o começo de todas as tribulações. E bom, eu não preciso explicar muito como as coisas estão hoje. As guerras são algo que sempre estiveram presentes no mundo, porém é realmente alarmante o momento de agora. Nunca estivemos tão perto de uma próxima guerra mundial, e com a tecnologia de hoje, essa terceira guerra seria fatal para a humanidade. Em 1939 a 45 aconteceu a Segunda Guerra Mundial com Hitler e o regime alemão nazista, que se alastraram por todo o território global. Naquela época, já se poderia dizer que seria o fim do mundo, e para milhões de inocentes, realmente foi. Hitler é considerado em uma interpretação religiosa como um dos anticristos que teriam passado na Terra, mas no geral, sempre as pessoas acreditaram que o fim de tudo estaria bem próximo, como foi na virada do ano 2000. Gente, o mundo não acabou. Olha esse amanhecer. Estamos nos anos 2000. No ano 2012, com o fim do calendário maia, tsunamis e furacões tomaram proporções maiores e previsões de datas de que não passaríamos deste ano se espalharam pelo mundo. Em Teresina, um homem deixou as pessoas amedrontadas, fez famílias se separarem, mães tiraram seus filhos das escolas e nada aconteceu, além de muita confusão em frente da chamada Arca. No dia 21 de dezembro, mais uma vez, pessoas do mundo todo ficaram na expectativa da previsão do calendário maia. E mais uma vez, nada aconteceu. E até mesmo em 2020, que ocorreu a terrível pandemia do coronavírus. O Brasil registrou hoje o dia mais letal desde o começo da pandemia. 3.251 pessoas morreram de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Mas, falando aqui em fatos, há cerca de mais de 74 mil anos atrás, existia um grande vulcão chamado Toba. Esse vulcão teria simplesmente um dia explodido, acabado com quase toda a raça humana presente na Terra naquele momento, ficando apenas cerca de 10 mil pessoas. Nessa, quase fomos de base, mas hoje, depois de tanto tempo, ele na Indonésia é apenas um lago vulcânico gigantesco de água. Donald Trump, o personagem principal do mundo moderno nos dias de hoje, é acreditado por muitos como o nosso anticristo, tanto pelo seu posicionamento ácido, como pelo rumo que as coisas com o Irã e Israel estão indo. No começo de fevereiro, quando essa guerra bizarra começou, todo mundo ligou o sinal de alerta, e os comentários eram que a terceira guerra mundial iria começar nos próximos dias. 2 meses se passaram e algumas coisas pioraram, e outras não, como a falta do petróleo no mundo por conta do fechamento parcial do Estreito de Hormuz, que fica sob o controle do Irã. Também, antes disso, em fevereiro, Trump matou o líder supremo desse país constituído por terroristas. Exatamente agora que estou escrevendo o roteiro desse vídeo, a última notícia é que Trump dá 48 horas para o Irã abrir completamente o estreito. 48 horas antes que o inferno se abata sobre eles. Essas foram as palavras, é o termo que foi utilizado por Donald Trump. Uma civilização inteira morrerá, as ideias. Fazer o quê? Gravei também. Caramba.
Não vendo as novas notícias, a maioria das pessoas esqueceram o assunto e continuam vivendo normalmente. Mas o que ninguém esquece é que o mundo ultimamente está bem conturbado. Como citei no meu último vídeo, esse mundo anda de mal a pior, principalmente para nós brasileiros. Cada notícia nova que aparece é uma desgraça. Eu entendo quem teoriza e faz ligações religiosas com o estado atual do mundo e o apocalipse. Realmente tudo se conecta, seja a possível presença do Cavaleiro da Guerra, que explica tudo isso, até a revelação de como estamos previsíveis a um término mundial, por conta das últimas revoluções que o mundo teve. Nunca na história tivemos uma tecnologia tão aprimorada com o uso da inteligência artificial. Sinceramente, pra mim, algo como os ciborgues do Exterminador do Futuro não são tão futuramente improváveis assim. Não temos apenas o apocalipse bíblico ou o fim do mundo protagonizado por tecnologia avançada, estilo Matrix, mas sim várias teorias e hipóteses sobre o nosso fim. Até algo como um apocalipse zumbi, parecido com The Walking Dead, ou Infectados e The Last of Us, igual o fim do mundo dominado por IA. Esses não parecem mais um futuro tão exageradamente distópico assim. Mas eu acho que o mais assustador e terrível que poderia acontecer no fim de todas as coisas seria esse do próprio rumo que as coisas estão tomando. Em um cenário de guerra global, todos os países precisam se posicionar para um extremo, e pela regra matemática, algum lado vai perecer no começo, muitas mortes e atrocidades acontecem, no fim todo mundo perde, mas o processo e o depois, esses são os mais perturbadores. Por enquanto, temos Estados Unidos tentando acabar com as forças terroristas do Irã. A Rússia, por sua vez, resolve não se meter na jogada. Coreia do Norte não tem nada a ver com o assunto. Mas colocando as cartas na mesa, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Norte são as potências mais perigosas do mundo. A China também tá ali, com bombas nucleares, mas em uma futura guerra, ela surgiria como apoio direto da Rússia. Esses países com poder de destruição em massa, capazes de acabar com estados inteiros e causar danos irreversíveis em apenas um único lance, sabem do poder que possuem. Então tudo é uma questão de quem atacaria primeiro, pois no mesmo segundo o outro responderia e a terceira e última guerra iria começar. Um exemplo prático. Dois tipos de bombas nucleares que esses países possuem é por quilotons e megatons. A Coreia do Norte já testou bombas de 50 a 250 quilotons. Para comparar, a bomba que foi lançada em Hiroshima na Segunda Guerra tinha 15 quilotons. Ou seja, uma bomba moderna dessas seria até 10 vezes mais forte que Hiroshima. Se por algum motivo Kim Jong-un decidisse lançar uma dessas aqui em São Paulo, no Brasil, os efeitos seriam literalmente apocalípticos. No centro da explosão, tudo é vaporizado, prédios somem como areia, ninguém sobrevive. De 1 a 3 quilômetros, a destruição é total. Em casas e prédios, queimaduras são fatais, altíssima mortalidade. De 3 a 8, incêndios massivos, vidros explodem e pessoas com queimaduras graves. De 15 a 25 quilômetros, ondas de choque quebram janelas, ferimentos e pânico geral. Mas aí vem a pior parte, a radiação por todo lugar. As pessoas contaminadas morrem em semanas ou dias. O solo e a água são contaminados e acontece um aumento de câncer por anos. A destruição e o pós seriam algo como o desastre de Chernobyl. Não tão localizado, a radioatividade é claro, mas o estrago seria amplo e os efeitos em longo prazo. O resultado realista é de milhões de pessoas afetadas, hospitais lotados rapidamente, impacto econômico no país inteiro. Agora, como o Brasil responderia a isso? Seria diplomaticamente, tentando algum acordo de paz, pois não temos arma nuclear. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui. Mas calma, que a chance disso acontecer do nada é praticamente zero, pois se alguma bomba dessas for lançada em qualquer país, por qualquer potência, o fim do mundo começa de uma vez. Pelas alianças que cada país possui, teríamos ataques em massa de um lado para o outro, e quem sofreria os maiores danos seríamos nós, os civis. Agora imagine esses efeitos que comentei em escala global. Como disse, todo mundo perde. A tecnologia de extermínio existente hoje, acabar com a gente e a Terra, com todos eles atacando ao mesmo tempo, seria algo bem fácil na real. Se por algum motivo a guerra terminasse, de qualquer forma haveria sobreviventes, e esses sofreriam de verdade, pois em um mundo pós-apocalíptico, viver seria como caminhar no inferno, morte, doença,
e fome por todos os lados. Fora o céu, que também estaria todo contaminado pelas explosões nucleares. Nossa camada de ozônio seria extinta. Alguns bilionários possivelmente iriam tentar habitar outro planeta, algo que já está acontecendo hoje. Recentemente tivemos o lançamento do Artemis 2, tripulado por 4 astronautas, que irão passar sobre o lado obscuro da Lua. Desde 1969, quando o homem pisou na Lua, essa é a segunda vez na história que o ser humano vai tão longe. O principal objetivo da NASA é implantar uma base lunar, com esse e os futuros lançamentos. A ideia é que a Lua seja um trampolim para Marte, e nesse mundo que estamos vivendo, essa é uma notícia esperançosa. Mostra que nós humanos ainda conseguimos fazer coisas extraordinárias. Mesmo que nenhum fim do mundo aconteça agora, nenhuma guerra mundial, nada, que o Trump faça um acordo de paz com o Oriente Médio e tudo fique tranquilo, volte ao normal, o que garante que nos próximos 5, 10, 20 anos as coisas não desandem de vez? E se hoje bombas nucleares e tecnologias destrutivas são 10 vezes mais fatais que as do passado, imagina daqui, sei lá, 50 anos. Pensa no poder de extinção em massa que esses líderes globais vão ter. Isso não ameaça só a existência da raça humana, mas de toda a Terra em si. Como que vai florescer uma bactéria que seja nesse lugar? Depois que ele tiver tudo fodido, nada chegará a existir. E talvez só depois daqui 10 bilhões de anos apareça uma raça alienígena aleatória que cultive esse planeta de novo, por algum motivo. Isso também afeta nosso sistema solar, fazendo tudo que está em volta de nós ficar com resquícios. A própria Via Láctea talvez fosse afetada. Então a questão não é se o mundo vai acabar, é quando. Mas sabia que no fundo, para o mundo acabar, não é preciso de uma guerra, nem nada apocalíptico. A nossa sentença é igual para todos. A morte. Ela traz consigo o fim permanente para todos os seres vivos, seja você rico ou pobre. Se você morre, para você tudo acaba. O fim do mundo. Mas como dizem as palavras sagradas, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você nasceu sabendo que vai morrer, mas já pensou se de repente você está ali vivendo sua vida, fazendo as coisas que você faz todo dia, simplesmente do nada vem algo e explode...